Você já passou por uma situação assim? Você consegue aqueles preciosos minutos para falar com aquela pessoa importante, para um negócio que quer fazer. O seu chefe passa e pergunta a sua opinião sobre algo do trabalho. Ou ainda, você está numa sessão de perguntas e respostas, ou numa prova oral, e não esperava por aquela pergunta. E a melhor de todas, fica cara a cara com aquela pessoa que você gosta tanto, em segredo. É hoje, pensa você. Resumindo, aquela oportunidade única, aquela oportunidade de ouro. Só que ela meio que surge inesperadamente e você não consegue articular bem o que você queria dizer. Você não passa uma boa impressão, se confunde com as palavras. Não consegue mostrar o seu valor e o que realmente pensa. Enfim, a oportunidade passa e depois, mais tarde, vêm as palavras exatas que você deveria ter dito. Que droga, né? Você já passou por isso? Bom, o consolo é uma situação que muitos passam na vida. O problema, você pode nunca mais ter uma oportunidade daquela. O remédio, ele existe, mas poucos o conhecem e o tomam. Guarde isso. Numa situação espontânea, você precisa saber o que dizer e como dizer. Mas fique tranquilo, porque é isso que vamos corrigir com esse vídeo de hoje. Você vai entender como pensar rápido e falar de forma inteligente. Eu, Alisson, vou abordar os 5 aspectos e mesmo dizer o que fazer para você aprender a ter uma excelente fala espontânea, de improviso. São eles: 1. Como controlar a sua ansiedade, se divertindo até. 2. Como transformar ameaças em grandes oportunidades. 3. Fala melhor quem relaxa e escuta. 4. Falar de improviso depende de uma boa estrutura. 5. A linguagem corporal perfeita para falar bem e encantar qualquer ouvinte. As fontes desse roteiro encontram-se na descrição. Agora, vamos ao primeiro ponto. 1. Como controlar a ansiedade se divertindo até. 85% das pessoas dizem ficar nervosas antes de uma fala em público. Mas como brinca o professor de Stanford, especialista em comunicação, Matt Abrahams, os outros 15% devem estar mentindo. Agora, tente falar isso rapidamente, em voz alta e sem errar. Conseguiu? Já volto nisso aqui. Agora me diga, como você se sente quando vê alguém nervoso apresentando um trabalho na escola ou dando palestra, respondendo a uma entrevista? Aposto que a maior parte de vocês se sente desconfortável. Ficam com pena, não é? O fato é que quando alguém começa uma fala nervoso, ansioso, ele deixa a plateia desconfortável. A mensagem que ele mais comunica é a sua insegurança. O ponto aqui é: você precisa controlar a sua ansiedade e o seu nervosismo. Porque se as pessoas ficam desconfortáveis e com pena, elas vão ficar de forma artificial diante de você e a sua mensagem não vai atingir o alvo. Mas o que fazer então? 2 coisas. 1. Tomar consciência do próprio nervosismo. Não adianta ficar relutando com a sua ansiedade, fingindo apenas que não existe. Reconheça que você sente ansiedade. Reconhecer que está ansioso, que isso é normal diante do que está por vir, é a melhor coisa a fazer. Afinal, 85% das pessoas se sentem assim. É normal, vai passar. No fundo, você está trazendo esse estado para a consciência. Está sendo razoável sobre ele e isso ajudará a manter o controle. Dar nome aos monstros diminui o seu tamanho. 2. Mecanismos para colocar o seu foco no presente. Antes da sua fala,
Que tal se concentrar em contar de 100 a 0? Dependendo da situação, você pode mesmo fazer exercícios físicos antes. Alguém fazendo flexões de braços precisa mesmo focar na força, equilíbrio e respiração. Talvez não dê para fazer as flexões, mas quem sabe dar uma volta no quarteirão? Ou você pode ainda focar em acertar um trava-língua. Coloquei um muito bom agora há pouco. Caso você queira mesmo ler ele de forma rápida e em voz alta sem erros, vai precisar focar a sua atenção nele e menos no que pode dar errado na sua palestra, apresentação, na sua fala. Há uma mudança de foco para uma atividade concreta e menos em coisas que podem servir como combustível para a sua ansiedade. No fundo, a ansiedade não é o problema, desde que você aprenda a gerenciá-la. Agora, vamos ao passo 2. 2. Como transformar ameaças em oportunidades? Um pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade. Um otimista vê a oportunidade em cada dificuldade. Bom, aqui o grande ponto é a perspectiva. Gosto de pensar que precisamos da perspectiva correta. Normalmente, usamos a perspectiva defensiva. Alguém me faz uma pergunta inesperada, alguém sugere uma mudança, alguém apresenta um caminho diferente daquele que eu imaginava e projetava. A mentalidade defensiva diz, não, mas... e apresenta as razões do seu fechamento. Por quê? Porque joga na defesa quem presume ameaças. A mentalidade da espontaneidade diz, sim, e? Por quê? Porque ele vê numa pergunta, num novo caminho, numa nova sugestão, uma oportunidade. Importante aqui, não é para se concluir disso que você não deve lutar por seus projetos, seus caminhos, etc. Lembre-se que o nosso tema é transformar situações de fala, conversas espontâneas, em oportunidades. Quem vê ameaça vai se fechar, vai passar ao outro essa insegurança e não vai enxergar ou construir uma oportunidade nova. 3. Fala melhor quem relaxa e escuta. Quando as pessoas falam, ouça completamente. A maioria das pessoas nunca ouve. Já notou em uma conversa a quantidade de vezes que alguém interfere na fala do outro? Já concluindo algo sem nem mesmo ter ouvido? Acontece o tempo todo, não é? Escutamos apenas um pouco e, ainda que não interrompamos, nossa mente já está pensando e até mesmo trabalhando num argumento contrário ou em algo para dizer. Já cobrimos esse tópico sobre conversas verdadeiras num outro vídeo, os 6 tipos de conversas. Vou deixar o link na descrição para quem quiser ver. Mas o ponto aqui é que muito provavelmente esse comportamento não vai te dar a melhor resposta possível. Não vai permitir que essa sua fala espontânea agregue algo para você e acolha a outra pessoa ou pessoas que estiverem te escutando. Se você não ouvir completamente e verdadeiramente, será impossível responder à altura. Será impossível usar a comunicação de forma inteligente para satisfazer o outro ou uma audiência, para abrir uma porta, uma oportunidade e passar por ela. Uma pergunta hostil chega até você. Escute em primeiro lugar. Reconheça o outro, a sua preocupação, seja qual for. Agora, reformule e explique novamente. Lembre-se, enquanto comunicadores, estamos a serviço do público e só podemos servir bem se aprendemos a ouvi-lo. 4. Falar de improviso depende de uma boa estrutura. Você sabia que informações estruturadas são até 40% mais bem processadas? Um exemplo disso. Me diz aí como você memoriza um número de CPF que tem 11 dígitos, ou seja, uma sequência não tão fácil.
aposto que faz assim: 3, 3, 3, 2. Ou seja, você usa uma estrutura que facilita o processamento e a memorização. Por que você acha que fazemos os vídeos como fazemos? Está aí um dos fatores responsáveis pelo sucesso do canal. Agora, veja essas duas formas de estrutura para a sua fala. E sim, ela serve para falas planejadas e falas espontâneas. Primeira, problema, solução, benefícios. Isso serve sem dúvida para um vendedor, mas também para alguém que vai defender um projeto no trabalho. E mesmo em situações cotidianas. Talvez você possa organizar o fim de semana de sua família levando em conta todos os desejos e opiniões dessa forma. Usando essa estrutura, você consegue ser específico, você não se perde na sua fala e, melhor, ainda os seus ouvintes são capazes de acompanhá-lo. E claro, você vai ser mais persuasivo. 2. O que? E daí? E agora? No primeiro ponto, o que? Você fala sobre o que é. No segundo ponto, e daí? Você fala por que aquilo é importante. No terceiro, e agora? Você diz quais são os próximos passos. Essa é uma estrutura importante para sessões de perguntas e respostas, para situações no trabalho, mas mesmo para apresentar alguém. No caso de apresentar alguém, a sacada é trocar o que por quem. No caso, a estrutura ficaria assim: quem é, porque ela ou elas são importantes e o que vamos fazer a seguir. Na introdução, falamos que você precisa aprender o que dizer e como dizer, seja numa fala planejada, seja numa fala espontânea. Essas duas estruturas acima vão ajudá-lo com isso. Mais ainda, vão transformar suas falas improvisadas em falas improvisadas, elegantes, estruturadas e inteligentes. Por isso, pratique. 5. A linguagem corporal perfeita para falar bem e encantar seus ouvintes. Bom, você então precisa gerenciar sua ansiedade, mudar a perspectiva da situação, enxergar oportunidades no lugar de apenas ameaças e usar estruturas formais para levar sua mensagem de uma forma mais coerente, específica e até persuasiva às outras pessoas. Mas sabemos bem que não apenas a fala é importante, afinal, todo o corpo está comunicando. Se você começa sua fala com o peito encolhido, braços protegendo o abdômen, pernas cruzadas, tem algo muito errado aí. Fique de frente para as pessoas ou pessoas com quem está falando. Cabeça erguida, costas eretas, aproxime-se de forma sensata de seus interlocutores. Sorria, olhe nos olhos, mas sem ficar encarando. Já é um grande passo, mas se você quer mesmo se aprofundar nesse tópico de qual a linguagem corporal ideal para falar em público e com as outras pessoas, clique aqui nesse vídeo que eu mesmo, Alisson, vou te explicar passo a passo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!